Olá, galerinha da escola Professor Clirton! Vamos dar início hoje ao conteúdo propriamente do sétimo ano. Vamos estudar o conjunto dos números inteiros. Antes, uma curiosidade. A letra Z é usada para representar os números inteiros porque essa representação vem do idioma alemão, Zahlen, que significa número. Antes da gente começar a falar do conjunto numérico, vamos rever alguns conceitos importantes sobre conjuntos. Lembre-se que forma-se conjunto com elementos que possuem atributos comuns, e todo conjunto possui subconjuntos. Vamos entender melhor. O que nós vemos é um grupo de frutas, um conjunto de frutas. O que une esses elementos é o atributo ser fruta. Mas nós podemos formar conjuntos menores com esse mesmo conjunto. Frutas amarelas, frutas vermelhas. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Percebam que há uma linha limitando os elementos. Essa linha indica que todos aqueles elementos que estão ali pertencem àquele conjunto. Nós chamamos essa representação de diagrama. Dizemos que um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto ou subconjunto. Então, a banana, ela pertence ao conjunto das frutas e ela pertence ao conjunto das frutas amarelas. A banana não pertence ao conjunto das frutas vermelhas. Um conjunto contém ou está contido em outro conjunto. O conjunto das frutas amarelas está contido no conjunto das frutas, ou o conjunto das frutas contém o conjunto das frutas amarelas. Você já conhece o conjunto dos números naturais. Ele é assim representado por extensão. A letrinha que o representa, o sinal de igual. Lembra que eu disse a vocês que o conjunto precisa ser limitado para que os elementos fiquem ali dentro dele? Na extensão, nós limitamos o conjunto com as chaves, abrindo e fechando. Os elementos que estão entre elas pertencem ao conjunto. Observem que o primeiro elemento é o zero e o último elemento não sabemos. Nós temos uma reticência, indica infinito. Geometricamente, representamos assim. Observem que à direita, a linha não se prolonga, ela começa no zero. Lembram? Primeiro número natural, o menor número natural. Já à direita, nós temos a seta, que dá a ideia de prolongamento. Observem essa negativa. Copo não cheio. Quando eu digo copo não cheio, eu estou dizendo que ele não possui nenhum líquido ou não possui nenhuma substância. Quando eu digo local não claro, eu estou dizendo que aquele local não possui claridade. O conjunto dos números naturais possui subconjuntos, entre eles o conjunto dos números naturais não nulos. O que significa isso? São os conjuntos, é o conjunto dos números naturais, com exceção do zero. O zero não pertence a esse conjunto. Vamos conhecer agora o conjunto dos números inteiros.
Ele é assim representado por extensão. A letrinha Z, o sinal de igual, as chaves no início e no final do conjunto, reticências no início e no finalzinho do conjunto. O que significa essas reticências? O conjunto dos números inteiros, ele decresce para o infinito e cresce para o infinito. O número 0, à esquerda dele os números negativos e à direita os números positivos. Geometricamente, ele é representado dessa forma. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A orientação da seta para a direita indica que os números inteiros estão ordenados de forma crescente para este sentido. Não significa que ele vai ao infinito apenas positivamente, mas que cada número à direita é maior do que o número que está à sua esquerda. Vocês se lembram do copo não cheio e do local não claro? O conjunto dos números inteiros também possui subconjuntos, entre eles o conjunto dos números inteiros não nulos. Olhem aí, observem com atenção. Reticências no início, reticências no final, mas onde está o zero? Não está, ele não pertence a esse conjunto. O conjunto dos números inteiros não negativos, que também podemos chamar de positivos. Olha aí, nós só encontramos como elementos desse conjunto o zero e os números positivos ao infinito. O conjunto dos números inteiros não positivos, que também podemos chamar de conjunto dos números inteiros negativos, observem, começa com as reticências, porque ele decresce para o infinito, mas só vai até o valor de um negativo. Observou que o conjunto dos números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais? Portanto, nós podemos afirmar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Uma forma interessante da gente visualizar é no diagrama. Olha só, temos aí a representação do conjunto dos números inteiros, a representação do conjunto dos números naturais. Os números naturais estão contidos nos números inteiros. Os números inteiros contêm o conjunto dos números naturais. Galerinha, menos preguiça e mais empenho, hein? Eu confio em vocês. Caprichem na tarefa.